Boa tarde, dando início à live da Amit, com muita alegria e prazer em 2025, a primeira live da Amit começando. Hoje a gente vai trazer um tema que consideramos de suma importância para todos vocês. Já vou chamar aqui minhas amigas, irmãs, parceiras, para a gente partilhar um pouco de conteúdo e conhecimento que a gente tem sobre esse tema tão importante. Boa tarde, boa tarde. Ivana, enquanto isso vocês encaminhem essa live para outras pessoas. Oi, boa Oi. tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Thaís, Bia. Boa tarde. Começando o ano bem, não é mesmo? Isso aí. Mesmo. Vocês estão ouvindo algum chiado? Tem um chiado bem fraquinho no fundo. Tem. Não sei o que é. Não estava, mas enfim. Acredito que não atrapalhe. Não, Mas acredito que o pessoal não. fala. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa Boa tarde. Que bom ter a Carol de volta, né? Finalmente. 4 aqui reunidas. Consegui. Na correria, mas estamos aqui. Bora lá. Isso Depois de mesmo. muitas mudanças, meu Deus, vamos começar 2025 a tudo, ó, a todo vapor. Isso mesmo. Ó, parou o chiado, gente. Que coisa boa. Mas eu não tô vendo a Bia, vocês Vendo a estão vendo? Bia, não. Deixa eu ver. Não, eu estou vendo todas vocês. Mas nós não estamos vendo a Bia. Estamos vendo a Bia. A Bia tá travada. A imagem, tá. acho que é por isso. Tá. Tá? Mas Vamos podemos lá, começar. gente. Eu vou colocar aqui só um pouquinho o tema. Podem falando, eu vou colocar o tema da live, tá bom? Uhum. Essência. É isso. Como se conectar e se manter na essência. Exato. Né? Que não é fácil. Eu acho que é um dos nossos grandes desafios. A vida toda, todos os dias, todos os momentos, permanecer fiel a quem somos, né? Ou a quem somos, quem desejamos ser também, né? As transformações que a gente quer trilhar na nossa vida. A Bia voltou. Voltei. Bora vai. Tá o chiado, né? Vocês já estavam ouvindo ele, chiado, antes? Eu acho que foi com a entrada da Bia, mas acho que dá para fazer. Aí, parou Melhorou. agora, Bia. Agora sim. Agora bora. O desafio de estar na essência, né? Ficar nela, né? Se conectar com ela, né? Acho que é um grande desafio, né? Um desafio diário, a todo momento. Voltou o chiado? Voltou. Bia. Melhorou? Melhorou. É o fone. É o fone. Eu imaginei. Mas tudo certo. Estão ouvindo, beleza? Tá tudo Tá certo. tudo bem. Agora tá perfeito. Espero que o pessoal também esteja ouvindo. Acho que tá tudo bem. E bora lá, então, começar, né? Exatamente. Acho Falar que Campo sobre trouxe... a essência, falar sobre si isso. mesmo, né? Daquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Eu acho que quanto mais desconectado da nossa essência, mais vazio nos sentimos. Mais a vida perde, eu falo que o brilho perde o prazer, perde a alegria. Em contrapartida, eu acho que quanto mais conectado, isso não quer dizer que não teremos desafios, mas porém, quanto mais conectado, mais firme nos seus princípios, valores, propósitos e em sentimentos bons. Então, buscar a conexão e se manter. Eu acho que são duas palavras, buscar e se manter, porque de nada adianta a gente se conectar e diante de qualquer desafio, ou até de uma crença que a gente carrega, ou de algum contexto que acontece, a gente se desvincula.
Eu acho que assim, falando por mim, é óbvio que a gente vai de vez em quando se afastar, né? Parece, desconectei da minha essência. Tá tudo bem, tá tudo certo. É um processo de evolução mesmo. Mas deixar se desconectar e não voltar mais, porque cada volta você vai, eu acho que vai reacendendo e reafirmando aquilo que é bom para ti. Então daí você também vai se aprendendo a se manter nessa essência no seu dia a dia. Ô, Thaís, eu queria falar um pouquinho, porque eu fiquei pensando, né, o tema da live e tudo. Aí fui no dicionário, porque falei, nossa, mas o que que é essência? Né? Aí o dicionário traz assim, primeiro que é no português, né? É uma palavra feminina. Então, e aí explica assim, que essência é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Lindo, né? Lindo. É lindo, exatamente, porque é o E mais é básico, simples, né? é o mais simples, é o mais central. E aí o que me chamou a atenção é que existe uma segunda definição, que é a parte que eles falam, a definição na botânica, que essência é o perfume. É o perfume. Então, qual é o nosso perfume? Perfume. Então, assim, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nesse outro significado. O que faz muito sentido com essa história do central, do mais importante, mas ao mesmo tempo do mais básico em nós, né? E que a gente se perde. A gente Porque a quer gente buscar quer tanto procurar algo. algo muito grandioso. Exato. E Na a gente se verdade, esquece está na desse básico. simplicidade de nós sermos únicos, né? Era essa palavra que eu ia falar agora, né? É sobre ser natural e único. Único, porque a gente está buscando talvez uma grandiosidade e na verdade tá nas pequenas coisas de quem nós somos, que somos únicos, né? Eu falo muito sobre a questão das nossas digitais, né? Não tem igual, nós somos únicos, né? Toda essa população que existe no planeta Terra, cada um tem a sua digital, né? Então, assim, é muito grandioso o todo, só que nós somos muito pequenos para entender este todo. E a gente acaba indo buscar algo, por exemplo, buscando o nosso propósito. Qual é a minha missão, meu propósito? O que que eu venho fazer aqui? Esses são os maiores questionamentos, né, do eu, né, da essência, de quem eu sou. Tá? O que eu tô fazendo? Tô feliz? Não tô feliz? O que tá acontecendo? Quem sou eu hoje, com 46 anos? Né? O que eu fiz na minha trajetória? Eu acho que pode ser que, né, muitos de vocês tenham esses questionamentos, não é? E eu quero que vocês entendam e saibam que você não é o único que questiona. A gente se questiona o tempo inteiro, mas isso faz parte da essência, faz parte deste eu que nós carregamos. E esses questionamentos são muito valiosos e muito importantes para a nossa jornada. Porque eu questiono várias vezes e tem períodos que eu questiono mais. Cada vez que eu questiono, eu mudo a minha maneira, a minha consciência de ver o todo, né? Então é onde a gente entende e enxerga a nossa evolução dessa nossa jornada. Então é super importante questionar. E não tem problema questionar, né? E não tem problema ficar com dúvida e se perder, tipo, e tá aí agora? O que eu fiz até hoje da minha vida? Tá tudo bem, tá tudo certo. Parece que a gente não fez nada, né? Parece uma coisa que eu conversei, né, com as meninas esses últimos dias, que me chamou muita atenção, é que às vezes a gente quer deixar um legado ou quer ver o resultado, talvez aqui em vida. E talvez o trabalho que a gente faça, seja ele qual for, né? A grandiosidade ou a pequenez, ele está sempre transformando vidas. A gente pode não enxergar isso, a gente pode não ver, mas o resultado vai vir nas próximas gerações. E eu acho que é isso que nós temos que pensar nesse plano maior, né? De Deus, do universo, que tem para cada um de nós e para o coletivo, e que a gente faz a diferença sim neste planeta e que nós somos únicos. Então, cada entrega que a gente faz, cada sorriso que você dá num acordar, né, no seu trabalho, não importa o que seja, você faz uma diferença na vida do outro para sempre.
E isso vai ser notado, isso vai um dia reverberar nas outras gerações. Talvez você não veja, não enxergue, mas vai ter um grande resultado, sim. Eu acho que nós temos que ter esse olhar mais gentil e generoso com a gente, eu acho, porque eu sou muito masoquista. Eu me torturo demais com as coisas. E eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para a gente mesmo, para que a gente não permita que a sociedade, o coletivo, né, nos destrua, porque a gente acha que a gente está fazendo muito pouco e talvez não esteja. E por isso que vem a essência, que é esse simples, que é esse único, essa coisa pequena, mas de grande poder, né? Deixei falar aqui, gente. Desculpa aí. Tá tudo certo, foi lindo. Foi lindo, lindo. Eu acho que ele reflete o que a Carol falou, né? Porque reflete muito até o tema da live, né? A gente geralmente, acho que todas as vezes, né? A gente acaba intuindo o tema da live, né? Ela tá aqui no campo reverberando com uma informação que às vezes nos toca muito e que a gente acaba conversando muito antes e traz esse tema porque também às vezes é um tema que está muito no coletivo, né? Em alguns momentos a gente percebe que tem algumas coisas que estão mais fortes. Esse é um momento do ano realmente que a gente se questiona, né? A gente se questiona no final do ano, a gente se questiona no começo do ano, são mudanças de ciclos, mudanças de fases. E a gente sempre vai olhar, né? O ano como foi, o ano que eu quero. Será que eu tô, como a Carol falou, eu estou sintonizada com as coisas que vibram, né? No meu sentir, no meu ser? E eu acho que a essência, ela vai, para mim, né? No meu entendimento e no meu sentir é isso. É o sentir, né? Eu tenho que estar conectado ao meu sentir, ao que faz sentido, ao que vibra, ao que toca, ao que me mantém vivo, que tá, né? Então, essa conexão com o sentir, ela é fundamental. E Bia tinha escrito as mesmas coisas aqui. Foi muito bom ouvir você, porque uma outra que eu peguei também dentro da descrição, ele fala assim, que a essência é a ideia central, o argumento, o espírito da coisa, né? O espírito do ser. Então tá aí, né? A essência é a coisa mais conectada com a gente mesmo, que ultrapassa, né? No meu entendimento aqui das meninas também, nos ultrapassa, né? Nos atravessa aqui em vidas que estamos aqui, né? E permanece, que é a nossa essência, né? Que é a coisa mais conectada com o nosso ser. Então foi muito interessante, Bia, essa conexão ali desse tema, porque eu acho também assim que uma conexão uma questão que acontece com a essência, que foi um pouco que a Carol falou, a Thaís também, né? Que a partir do momento quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu me conecto, né? Quanto mais eu busco nesse autoconhecimento, nesse estar comigo, nesse entender como eu funciono, quais as minhas características, o que me move, o que me faz feliz, o que me dá prazer, né? Quais são os meus objetivos, meus propósitos. Quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou me aprofundando e vou chegando nesse simples, nesse centro, né? Isso aqui que me compõe. Então, acho que tem muita conexão com isso. Exato, Ivana. E já deveria ter falado no início da live, mas era para falar só agora. Tem um para quê, né, bem especial nesse início de ano, porque a essência, né, esse eu, é um dos 4 pilares da Amit. Então, nos 4 primeiros meses, nós estaremos falando cada mês de um pilar. De certa forma, cada pilar está conectado a cada uma de nós que se juntaram, e isso nós vamos falar bem provável, mais detalhadamente, na última live, né? Para vocês compreenderem tudo. Mas esse essência, né? Esse eu, esse ser único, esse perfume, né? Esse natural, esse central, esse espírito, né? É o que inicia, né?
vai indo para os outros pilares e se complementar. Então, há um ano atrás, também me fez lembrar que nós estávamos presencialmente, eu e a Ivana, e a Carol, a Bia, energeticamente e espiritualmente, presente numa imersão que se chamava Essência e Conexão. E foi lindo. Então, você vê, foi algo que a gente plantou há um ano atrás. Começou, né, Ivana, a Isso. plantar, né, Carol e Bia. É. E, de repente, daquilo ali surgiu essas lives e isso tudo se tornou muito natural em nós. Tanto que os temas, eles vinham mês a mês de forma natural, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente se conectar e procurar se manter em pequenas coisas, em pequenas atitudes, que a nosso ser único é tão grandioso, né? Somos centelhas divinas, e para mim, essa grande conexão com o eu é esse autoconhecimento, mas ele engloba, né, o emocional, o mental e o espiritual. Eu acho que quanto mais você está conectado espiritualmente com aquilo que você acredita, mais você está conectado com a tua essência. Para mim foi assim um grande aprendizado no decorrer de 2024. E é claro que a gente ainda mantém e procura, ainda mais porque temos vários contextos, mas é bom, é gostoso quando você vai se descobrindo e vivendo o quê? O seu verdadeiro eu, né? Que vem com certos desafios, sim, mas é necessário para o nosso crescimento como um todo. Então, hoje, sim, é um primeiro pilar, vocês vão saber que a Amit, né, composta por nós quatro, tem toda uma história por trás disso. E vai ser lindo, aguardem que cada mês vai vir algo especial. O quarto, então, vai ser surreal. Um grande sonho realizado. Exatamente, porque também é sobre isso. Sonhos é sobre você se permitir viver aquilo que faz, que te dá alegria, que te dá prazer. Eu acho que o perfume aí que a Bia falou e o espiritual ali que a Ivana falou é lindo, é sobre isso. Porque quando você tá, e sonhos se conectam entre pessoas também, isso transborda. E daí tudo se torna muito mais leve, mais prazeroso. Que é possível realizar Bom, sonhos quando a gente está muito conectado com a nossa essência, com o nosso eu. Porque quando a gente fala do eu, a gente se torna um pouco egoísta, tá? E isso, muitas vezes, é visto de uma maneira feia por outras pessoas. Mas foi um grande aprendizado essa questão de aprender a dar limites, porque isso faz parte do eu, faz parte da essência. Aprender a dizer não, aprender a dizer que eu não quero isso ou que eu quero aquilo, né? Se permitir a fazer aquilo que você quer fazer e não o que os outros esperam que você faça, né? Isso tudo faz parte do eu e que a gente muitas vezes faz tudo para agradar o outro e não agradar a nós. E isso foi um grande aprendizado, porque, né, eu sempre tive na Salvadora. A Salvadora sempre quer salvar todo mundo, então ela faz de tudo pelos outros. E ela esquece dela mesma. E a essência é você, né? Então, você em primeiro lugar, né? Primeiro você, depois o outro. Primeiro se ame para depois amar o outro. Não tem como você amar o outro sem se amar primeiro. Não tem como você servir o outro se você não se servir primeiro. Né? Não tem como você transbordar no outro se você está vazio. E a essência é todas essas questões do eu, né? Que a gente trabalha também muito o ego dentro da essência, né? Dessa questão do eu. Porque faz parte desse olhar interno, de mergulhar para dentro, né? A parte do eu, da essência, de se conectar com ela. A gente tem que olhar para muitas questões, como a Thaís falou, né? Busca do autoconhecimento. Quanto mais a gente busca autoconhecimento, mais a gente se conecta com a nossa essência. Porque nós vamos descobrindo quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós queremos fazer, o que não queremos fazer. E ao mesmo tempo, você vai ganhando força. E é uma força que vem de dentro para se posicionar perante os outros. A dizer, não, desculpa, isso aqui eu não faço. Não, desculpa, eu não estou afim de ir em tal lugar. Eu estou afim de fazer tal coisa hoje. Né? Então, são coisas assim que parecem bobas, mas não são. E muitas vezes são muito difíceis da gente se posicionar. A história do descansar. Eu mereço descansar, eu posso descansar.
Mas e a culpa? E o que vem por trás? E o que os outros vão pensar? E isso tudo faz parte da nossa essência, faz parte do descobrir, de aceitar quem nós somos, né? Aceitar o que nós queremos. E isso a tua alma muitas vezes grita, né? A tua essência grita para você das coisas e é onde você explode, é onde você tem os burnouts, é onde você fica estressado, é onde tem a doença no corpo, porque é a essência. Ela tá gritando, tá tudo errado, volta para mim, volta a se conectar comigo, volta a se conectar com você mesmo, né? E nós temos que observar muito tudo isso, porque é muito sério. E hoje o mundo, do jeito que tá, essa loucura das informações, né? Esse transtorno de imagem, tudo isso mexe demais com a nossa essência. Destrói a nossa essência, porque a gente às vezes se sente inúteis, se sentem pequenos, se sentem, sabe, um nada. E aí isso vai te levando a muitos outros problemas. Então, a essência é essa conexão com você mesmo e observar o que está à tua volta, o que você consome, quem são as pessoas e buscar autoconhecimento, porque é a única maneira de você e espiritualidade, né? A conexão com Deus, da sua maneira, não importa qual seja. Mas essa parte da conexão com Deus, com o maior, aí, com o grande, com o Pai, é algo que realmente faz a conexão, né? Para depois a gente ir entendendo todas as outras coisas que eu vim falando aqui, que vocês também estão falando. Carol, já conectando aí, eu quero trazer assim, porque da gente se questionar qual é a minha essência. Porque muitas vezes a gente nem sabe. A gente está sendo meio que engolido aí, como a Carol falou, pelas informações, pela correria do dia a dia e da vida, e o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. Talvez lá quando a gente era criança era uma coisa natural. Sim, porque a gente nasce. Foi se perdendo, conforme crescendo, conforme a gente foi se tornando adulto, né? E aí eu quero até trazer o podcast, né? A gente escutou um podcast. Eu não vou me lembrar o nome da convidada que estava no podcast, mas assim, era uma coisa que ela trazia muito forte nela, que ela sabia qual era a essência dela. E ela é jornalista, ela é editora de revista, e a essência dela é ser uma pessoa doce. E aquilo foi podado dentro daquele ambiente de trabalho. Ela deu esse exemplo. Porque ser doce era mal visto porque ninguém iria respeitar ela sendo doce. Porque naquele ambiente tinha que ser um pouco mais rígido, mais incisivo, bater na mesa e falar mais alto. Porque aquilo, a princípio, era o padrão dentro daquela empresa naquele momento e a essência dela estava sendo podada. Ela não podia ser doce. E é isso que eu quero trazer, porque às vezes a gente até sabe qual é a nossa essência, mas esse ambiente nos poda. O ambiente da vida, o ambiente em que a gente se insere. E aí, para mim, o que mais me chamou a atenção é que a gente sempre tem duas opções, porque a gente pode sair desse ambiente, a gente percebe isso e a gente sai desse ambiente que nos poda. Né? Mas ela resolveu ficar. E ela resolveu, assim, trazer a essência, insistir em trazer a essência para aquele ambiente. E aí, assim, o mais legal é que, além dela ir contra e trazer essa essência dela de doçura, é enxergar a essência do outro, daquelas pessoas que trabalhavam com ela. E aí ela traz uma frase que, para mim, é muito verdadeira, que eu também tenho essa sensação, é de que a essência das pessoas é boa. É boa. Com raras exceções de algum transtorno psicológico, como a psicopatia ou a esquizofrenia, mas são raras exceções, tá? Então, é a minoria que não tem uma essência boa. Só que essa essência boa de nós, da grande maioria, ela está sendo podada, ela está sendo esquecida porque a sociedade não nos permite ser quem nós gostaríamos de ser, enfim. Mas é para a gente relembrar de, primeiro, como as meninas falaram, saber qual é a nossa essência, que muitas vezes está adormecida, está esquecida,
Tá lá guardadinha, porque as pessoas vão falar o quê? Vão me censurar, enfim. Mas é da gente lembrar dessa nossa essência. E aí, olhar a essência do outro, que é boa.